Olá, boa noite. Estamos aqui juntos mais uma vez, graça e paz, para começarmos essa live sobre espiritualidade cristã. Hoje eu estou sozinho, eu e Deus, então vai ser um pouco mais complicado agora no início eu ver o que vocês estão comentando, né? Porque não estou tendo um feedback imediato. Eu creio que nós já temos algumas pessoas assistindo ao vivo, outras vão chegando. Então, assim, muito obrigado pela generosidade de vocês de estar esse tempo comigo aqui, né, nessa live que começa às 8 e vai até a hora que a gente vê que já deu, né? Para não cansar ninguém também. Quem sabe um dia a gente passa mais tempo conversando. A live de hoje ela é bem especial, porque ela é a base das relações que nós temos com todos os vínculos pessoais, intrapessoais, interpessoais, com Deus, com a palavra, com a igreja. Então é a partir daí que a gente estabelece. Então a gente vai trocar bastante ideia. O intuito dessa live menos pesada é trocar bastante ideia, né? O intuito é a gente poder fazer esse intercâmbio melhor. A última live, embora tenha sido muito bom, uma bênção, eu me sentia assim meio solitário, pouquíssimas perguntas, né? Então eu resolvi trazer um tema que é mais aberto e ir fechando ele gradativamente para que a gente construa um saber mais equilibrado acerca disso. Não é? Hoje não tem caneca, hoje é copo. Então, falando sobre espiritualidade, mas antes de entrar no assunto, enquanto o pessoal está chegando, vai dando um toque aí, vai compartilhando, vai comentando, para as pessoas irem se ligando na live. Quero falar imediatamente, logo assim, no início, sobre desculpe, a promoção para ganhar 2 livros, lembra? Nós tivemos algumas sugestões, daquelas, se não me engano, 70 sugestões, 2 estão assim nas minhas vistas, eu estou esperando um pouco mais. Eu notei que o pessoal... Nós tivemos sugestões, desde muito bacanas até aquelas bem surreais, entendeu? Então assim, vou mostrar para vocês os livros que vocês vão ganhar, de repente dar um estímulo para vocês. Então vamos lá, o primeiro livro é este aqui, né? É isso aí, não é apenas, é muito mais, de Jefferson Torres. São reflexões para quem deseja
mudar de verdade, de forma permanente, positiva, e já cansou de ser enganado. Então são reflexões voltadas para questões pessoais, de fórum íntimo, é uma conversa franca, tendo como base Isaías 40. Então, mesmo que você não seja crente, mesmo que o parente não seja crente, mesmo que aqui fala de filosofia, de ciências, fala do encontro verdadeiro com a possibilidade de transformação, ok? E o outro livro é este aqui, A Cruz de Cristo, de John Stott, não é? Eu falei dele numa das lives, recomendando a leitura. Então eu comprei, pessoalmente eu comprei para dar de presente para quem der dica. Essa é a última edição, capa nova, ó, tá lacrado, você tá vendo aí, tá com etiqueta, mas eu tirei o preço. Então vai ganhar este aqui, ok? Então são 2 livros, né? 2 livros. Então eu vou esperar mais um pouco para o pessoal dar mais sugestões. Então vamos lá, participar, porque essa live tem que ter um nome, afinal de contas, né? Então, vamos lá, 2 livros. Outra coisa, rapaziada, assim, mesmo você que é de Acari, longe de Acari, quanto é que vale a sua família? Fala para mim. Quanto é que custa o bem-estar da sua família? Quanto é que custa a tua família bem resolvida? Pois é, a gente está desenvolvendo lá na Igreja Batista de Acari, no domingo passado e nesse próximo domingo, permitindo Deus, uma série de mensagens falando sobre a família. É uma série de mensagens cujo nome é De Frente com a Família. Então nós tivemos domingo passado falando pela manhã sobre a dor na família, família um lugar de dor. Então nós abordamos, não são receitas simplistas, não está fora daquilo que se vê nas livrarias, está fora daquilo que se vê nos congressos, para que a pessoa vai e fala, dá um buquê de rosas para a esposa que tudo vai estar bem, né? Vamos parar com isso, né? Está na hora da gente falar a verdade. Como profeta, a gente fala a verdade da palavra. Então tá lá, família é lugar de dor, não é lugar de sofrimento. Como família, de manhã a gente refletiu sobre isso, palavra forte. À noite, nós continuamos na mesma linha de raciocínio na palavra e descobrimos que a família também, além dela instintivamente, naturalmente produzir dor, ela também é um ambiente que recebe influências. E aí algumas influências se transformam em fontes de dor e de angústia. Então a gente falou à noite sobre isso, família, sobre as suas fontes de dor e de angústia, fontes externas de dor e angústia. Próximo domingo, pela manhã, nós continuaremos a abordar os assuntos, ok? Falando do ideal bíblico para a família. Será que os ideais bíblicos para a família são alcançáveis ou são surreais? Né? Então, venha... mas eu não tive domingo passado. Vem domingo agora, assiste, não é, as 2 mensagens, participa conosco da adoração e reserva o DVD. Com a mensagem 1 e com a mensagem 2. Junto com o DVD, vai um guia de estudos que eu preparei, baseado no próprio esboço da mensagem, para você transformar a mensagem numa palestra, numa videoaula, para você retirar o melhor e acrescentar mais ainda aquilo que Deus falar ao nosso coração. Ok? Então, você é nosso convidado, 9 horas da manhã, 7 horas da noite, os cultos e as ministrações sobre família. Ok? Deixa eu ver se eu não estou deixando passar nada. Próximo dia 10, marcha em homenagem ao Dia da Bíblia. Então nós vamos nos concentrar na Rua Ipuera 242 e do estacionamento da igreja vamos fazer ali um momento devocional e sairemos todos na direção da comunidade. Vamos entrar por dentro da favela do Parque Acari, né, cantando louvores, orando, anunciando que a palavra de Deus ela é o centro da fé. E depois nós vamos parar, na volta, vamos parar em frente ao Hospital Municipal Ronaldo Gazola, conhecido como Hospital de Acari, para fazer também um ato de fé, de manifestação de fé e de solidariedade a todos os moradores de Acari, de intercessão espiritual. E então nós vamos nos encontrar de volta às 19 horas no templo da Igreja Batista de Acari, onde nós temos uma surpresa para os membros da Igreja Batista de Acari e para
a comunidade. Né? O que será que vai acontecer lá? O que vai acontecer lá será um marco histórico, né? Vai estar lá e passando a nossa geração ele ainda estará lá. Então vá lá ver o que vai acontecer no dia 10 às 19 horas. Participe conosco desse empenho. Chamar a atenção aí para você dar uma olhada no nosso Facebook. Tem umas paradas bem legais, né? Esse pessoal, gente boa de Deus, festa neon dos jovens. Então dá uma olhada aí, depois você faz uma rolagemzinha na página e vê a festa neon aí. Chega junto, participa, você que é jovem, quer se enturmar com gente boa de Deus, então é a hora, tá bom? Todos os jovens ligados nisso. Falar nisso, mandar aí um abraço, um beijo bem grande para os líderes dos jovens, Marcelo, Júnior, para toda a diretoria dos jovens. Eu não vou ficar citando nome porque eu posso cometer a gafe de errar um, e aí eu, né? O pessoal fica chateado comigo. Então a toda a diretoria, então um abraço também para Mariana e para o Vinícius, líderes dos adolescentes. Aí eu vou mandar um beijo lá para Recife, né, onde está o Chiquinho, e para Renata, que está aqui no Rio se preparando para mudar com as filhas, para se reunir com a família lá com o Chiquinho lá para morar em Recife. Então fica aí o meu registro e o meu beijo, ok? Pedro chegou aqui para dar uma força para a gente. E aí, Pedro, tem mais algum aviso que eu esqueci? Não, só boa noite, gente. Tudo bom? Lembrar o dia da festa. Festa Neon, dia 16, sábado, às 19 horas. Ok. Pedro, como é que estamos aí? Com comentários? Como é que nós estamos? Para a gente começar a batida. O pessoal está aqui confirmando que chegou. Já temos Gidalina, tia Rose Boechat, tia Tânia Valéria, Sandra Regina, Sandrinha, João Matheus, Sônia Gomes, Lenita, Iara, Tiago, Maicon, Verônica. Legal. Que bom, tem bastante gente aí, dá para fazer uma bagunça boa. Então, gente, vamos lá. Vamos, 8h15, vamos falar de espiritualidade cristã. Vamos pedir a ajuda de Deus, não é? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui esta noite e por iniciarmos essa live debaixo da Tua bênção. Oramos para que ela seja dirigida por Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Se você está com a Bíblia aí perto de você, eu queria ler com você Deuteronômio 6, verso 5. Diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E aí, continuando essa mesma leitura, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30, Marcos 12, versículo 30, ele vai dizer assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E aí, em João, capítulo 13, verso 34, Jesus vai completar isto dizendo: e amarás uns aos outros como eu vos amei. Ok? Então vamos lá. O que você pensa que é a espiritualidade cristã? Falei para você que vai ser um bate-bola. Então vamos lá. O que você pensa primeiro sobre espiritualidade? O que é espiritualidade? Vamos lá. Vê se alguém vai me dar a resposta aí, Pedro. O que é espiritualidade? Para você, o que é espiritualidade? O que é espiritualidade? Já parou para pensar sobre isso? É importante as definições, elas nos ajudam, nos norteiam nas reflexões que se seguem, né? E hoje eu tenho um convidado especial, né, que vai me ajudar a fazer a live, mas eu só vou convidar ele a participar depois que você me der a resposta. O que é espiritualidade? Não é? E aí, ninguém respondeu? Por enquanto não. Vamos seguindo. Então vamos lá. Espiritualidade é a habilidade concedida ao homem de enxergar a transcendência. Ok? Então essa habilidade interior dada por Deus ao homem para enxergar a transcendência. Eu gosto muito de dizer que a espiritualidade é a parte humana que se nega a acreditar que a vida se resume à matéria. Sacou? É a parte humana, a dotação de Deus para o homem, que faz com que o homem tenha aquela ânsia, aquele desejo, aquela perspectiva, aquele pensamento, aquela intuição de que a vida não é só aqui, que há algo além, ok?
Portanto, isso é espiritualidade. Ela se difere da religiosidade, porque a religiosidade ela está ligada diretamente a onde você põe essa espiritualidade, qual o foco dela. Por exemplo, a religiosidade ela fala da ligação com um ser maior, da ligação com o Criador, da ligação com Deus. A espiritualidade é o fenômeno, é a habilidade interna. Religiosidade, vamos dizer assim, é o foco da ligação com o Criador. Ok? Sobre isso? Espiritualidade cristã é nada mais, nada menos do que a forma de viver esta perspectiva, essa habilidade de crer na transcendência a partir da pessoa de Jesus Cristo. Note que é uma coisa bem diferente. Espiritualidade cristã é diferente de cristianismo. Sacou? Por que eu estou querendo esse ponto? Eu não sei se a Diana está por aí, se o João Mateus deve estar lendo essas paradas em São Paulo. O pessoal falando aí de um evangelho descomplicado e muitas coisas nesse sentido, onde as pessoas estão falando hoje que Jesus não fundou o cristianismo. Não é? E aí não está na igreja. É uma desculpa. Bem, isso é relativamente meio imbecil. Não é? Por quê? É óbvio que ele não fundou o cristianismo. Ele não intentava fundar um sistema. Ele fundou uma igreja. Agora, pensa bem, querido. Nós somos seres humanos. Nós temos por tendência codificar, legislar as coletividades. Então, de forma natural, o homem instituiu um sistema, uma metodologia, uma legislatura a partir da escritura dos evangelhos para tocar em frente àquilo que Jesus nos ensinou de forma sistemática e proposital. Ok? Então, o cristianismo é um compêndio baseado em regras, normas que tem na Bíblia a sua origem. Agora, a espiritualidade cristã está além do cristianismo, ok? Então eu posso dizer que todo aquele que pratica a espiritualidade cristã está no cristianismo. Mas nem todo cristão pratica a espiritualidade cristã. Você pode, por exemplo, ser membro de uma igreja, efetivamente está lá, arrolado no hall de membros, tem direito de votar e ser votado, tem direito de participar de todas as reuniões, mas no seu foro íntimo, você não crê naquelas verdades que você participa ali no dia a dia. Você canta, mas não tem uma significação para você. Você lê, você estuda, mas é simplesmente letra, que entra e sai dos olhos e do ouvido com muita rapidez. Ok? Então isso é bacana da gente entender. Eu, pelo menos, acho isso muito bacana da gente entender. Então, quando a gente fala de espiritualidade cristã, João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A primeira coisa de uma espiritualidade cristã, que marca a espiritualidade cristã, é que a espiritualidade cristã, ela não se isola do todo. Ela não se isola da vida. Por que eu estou dizendo isso? Houve um tempo, na Idade Média, que a gente acreditou, inclusive alguns pais da fé, alguns da patrística defenderam a tese, de que para você desenvolver a espiritualidade cristã, você tinha que ser asceta. Ou seja, você tinha que se isolar da sociedade, se isolar das pessoas, quanto menos gente, melhor, e você, na clausura de um monastério, ainda tinha que bater em você, para o teu corpo ficar subjugado, para que então a espiritualidade saísse de você como uma oposição à própria vida. E não é. Quando o próprio Senhor Jesus resume João dizendo, e o verbo, a espiritualidade encarnou, se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou entre nós é o similar do Shekinah lá do Antigo Testamento. É Deus conosco. Se Deus, na sua expressão máxima do que é a espiritualidade, ele habita entre nós, quer dizer, e me ensina muito, que para eu ter uma espiritualidade cristã, eu tenho que ter uma presença no mundo. Tanto que Jesus fala sobre isso, dizendo que a sua igreja deve ser sal da terra e luz do mundo. Se a gente esquece. Se a gente se isola, é sal dentro do saleiro. Não é? Então, esse é o primeiro marco, ok? Da espiritualidade. O segundo marco tem a ver com João 3,30, quando João Batista ele diz que ele cresça e eu diminua. Aí o bicho pega.
Porque a espiritualidade cristã, ela não se isola da vida, mas ela também não se fecha no egoísmo. Também um fenômeno muito interessante, que logo depois da terceira geração dos apóstolos, né, do cristianismo, né, da corrente cristã, houve um grupo, né, de nicolaítas, né, e tal, que eles diziam o seguinte: olha, a espiritualidade cristã antiguidade é posto. Cheguei primeiro, eu mando em você. Então, criou-se a ideia de que a espiritualidade cristã é uma coisa de só para uns, especiais, uma espécie de BOP, uma espécie de tropa de elite de Jeová. Entendeu? E aí essa tropa de elite de Jeová, inclusive alguns estão aí na televisão vendendo o peixe deles e vendendo muito bem, não é? Eles vão dizer: eu tenho espiritualidade cristã, vocês têm que vir até mim para eu fazer alguma coisa para vocês. E vocês continuam me endeusando. Então, quando João diz que ele cresça e eu diminua, João está dando testemunho de uma espiritualidade cristã absurdamente saudável. Espiritualidade cristã é baseada no Cristo. Se o Cristo aparece atrás de mim, logo a espiritualidade é minha e não do Cristo. Cristo vem na frente. Por isso nós somos seguidores do Cristo, nós estamos atrás dele. Ok? Nós somos os discípulos dele, andamos na poeira dos pés dele, não na frente. E aí isso é muito interessante, porque eu nunca vi, sinceramente falando, eu nunca vi lugar tão cheio de vaidade quanto a igreja. E vou dizer mais, tem gente que vai ficar muito aborrecida comigo, não é? Mas entre pastores então nem se fala. É uma vaidade só. É um lustrar de vaidades. Tanto que a maioria dos pastores, você pode procurar, né, nessas pesquisas, pode botar pesquisa sobre pastores, você vai ver a quantidade de pastores infelizes, a quantidade de pastores se sentindo solitários, a quantidade de pastores pensando em se matar, a quantidade de que desiste do ministério, a quantidade de que quebra a sua família, quebra a sua fidelidade por conta do isolamento. Porque a gente vai para a reunião de pastores e ao invés de ser abraçado, receber oração fraternal, um convívio de gente que está atrás do Cristo, tem gente que brilha mais que o próprio Cristo. Tem gente que só vai lá para vender o produto. Não, que meu produto, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que é isso. É título. Você entra no gabinete do cabra e está lá um monte de diploma na parede. Então você entra lá, você fica intimidado, porque você olha e fala: meu Deus, esse cara é um arcanjo, não é? Então criou-se essa coisa de pastores, né? E o membro gosta de pastores vaidosos, não é? Já tem, na verdade, algum tempo, que um membro da igreja falou para mim assim: pastor, esse é o seu carro? Ah, o carro do nosso pastor não pode ser esse. Mas já se viu? O que tem a ver meu carro? O meu carro não sou eu, o meu carro não é o meu caráter. Entendeu? É pura imbecilidade confundir o que eu visto, o que eu uso comigo. Ok? Então não tem nada a ver. Eu nunca fui chegado a me transmitir, a me vender como produto. E conhecendo o Evangelho, aí realmente que a libertação veio, porque eu quero que ele cresça e que eu diminua. Eu quero que a minha nobreza fique nítida, que não é minha, que é dele. Eu quero que a minha inteligência fique clara para todo mundo, que não é minha, é dele. Eu quero que as pessoas vejam o ministério pastoral no qual eu exerço e veja Cristo, que diga: Cristo está nesse negócio. Esse cara barbudo aí tem tudo a ver com Cristo. E não ficar vendendo um peixe, porque meu pastor faz isso, porque é conferencista, porque é aquilo. Meu querido, a pergunta que cabe reflete Cristo? Tem pastor que está aí na mídia, que já ligou para mim para eu expulsar demônio para ele. E aí eu falei: ué, pastor, o que eu... porque eu tenho medo dessas coisas. É isso aí, endeusado, não é? Está lá na mídia bombando, mas com medo do capiroto. Não deveria ser o contrário? Porque quando Jesus para lá em Gadara, que bota o pé na areia da praia, o gadareno lá do outro lado grita. Mas nesse caso é o contrário. Que negócio é esse? Mas a igreja gosta de pastores vaidosos. Tanto é que o fenômeno hoje, os pregadores aí cheios do Espírito Santo, tem tudo terno e camisa fluorescente, não é? E aí eu vou parar aqui e vou apresentar o meu amigo, porque ele tem uma gravata fluorescente também, e ele vai ajudar, ok?
Eu falei sobre ele há alguns dias atrás, eu vou chamar ele aqui para falar com vocês. Espera aí. Aí ele aí. Oh, a paz do Senhor, varão! Eu sou o Santosaurus Rex. Tá dando para ver aí? Esse é o meu amigo Santosaurus Rex. Aí, ó. Fala aí com o povo. Eu saúdo o povo da live. Rapaz! Aí, viu? Ó a figura. Não é aquilo que eu falei? Olha o tamanho da mão do cabra. Bíblia é igual desodorante, só serve para ficar embaixo do braço. Aí, gravata fluorescente, óculos para parecer inteligente, um bigode para dar um caráter de austeridade. Aí, ó o pezão para pisar nos outros. Ó a cauda para esbarrar em todo mundo. Ó o bumbumzão para ficar sentado no banco. Ó o bocão para falar mal e morder os outros. Aí, ó, é o Santosaurus que vai ficar aqui me acompanhando, me atazanando, que essa hora já deve ter alguns. Os irmãos gêmeos dele já devem estar descendo além de mim, entendeu? Então vou deixar ele aqui, fica aí, bonitão. Te amo. Ok? E aí, ó, é o seguinte, qualquer dia desse na live, vamos fazer um sorteio, eu vou sortear o irmão dele para vocês, hein? Ok? Vocês gostariam de ter um Santosaurus Rex desse na sua casa? Gostaria? Isso é exclusividade, só aqui, não é? Ó, já queria morder, tá vendo? E aí, Pedro, como é que estamos aí? Muitas risadas agora com o Santosaurus Rex. Então, o importante é que Jesus cresça e que a gente diminua. E o Santosaurus Rex não gosta de diminuir. Porque ele não gosta de falar que perdeu, ele não gosta de falar que diminuiu, ele não gosta de falar que sofreu, ele não aceita a dor, ele só aceita o que você aceita? Prosperidade. Aí só prosperidade, só coisa boa. Crente não perde, crente deixa de ganhar. Ó, meu, é filósofo ainda. Então, quando a palavra de Deus me diz aqui, através de João, que a verdadeira espiritualidade cristã é baseada no Cristo, e aí lembre-se disso, na pessoa de Cristo, então é importante que ele apareça e que eu diminua, para que a minha espiritualidade tenha validade como espiritualidade cristã. Outra coisa interessante é que João capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus veio, né, em graça e em verdade. Então nossa espiritualidade cristã, ela parte também do pressuposto de que eu não me isolo, parte do pressuposto de que eu não fico egocêntrico, parte do pressuposto de que ele cresça e eu diminua, e parte também do pressuposto que é uma espiritualidade que confronta. É graça, porque é presente de Deus e tudo se resume a isso, e a minha fé, ela não tem que fazer milagre. A minha fé serve tão somente para me apropriar daquilo que a graça já me deu. Sabe? Só isso. Eu só quero esse tipo de fé. Eu falo isso para Deus todo dia de manhã. Senhor, que a minha fé hoje me habilite a receber aquilo que a graça já tem me oferecido. Porque, e se você depois quiser conversar em particular comigo sobre isso, eu posso te dar um testemunho pessoal de viver milagres que a ciência não explica, mas não ter pedido milagre. Eu não peço milagre, eu peço graça. Não é? E aí, quando diz que Jesus veio em graça e em verdade, essa graça é esse relacionamento paternal do Senhor comigo. Mas a verdade, ela é confrontativa. E aí o que acontece? Essa é a grande diferença do cristianismo. Negão, presta atenção. O budismo, ele prega abstração. É uma espiritualidade de abstração, ou seja, eu sou o Jefferson, não é? Ele é o Santosaurus Rex. Aí a gente é budista. Qual é a melhor espiritualidade, qual é a melhor prática da nossa espiritualidade budista? É a gente abstrair. Eu não sou o Jefferson. Eu não sou o Jefferson. Ele está reclamando que ele quer ser ele, né? Então assim, eu vou abstraindo, até alcançar aquele lugar de nirvana, né? Isso está errado, não é isso que Jesus deixou. Jesus deixou uma palavra, a Bíblia Sagrada, não para a gente usar como desodorante, mas para a gente ler. E não é para ler, para ter conhecimento. Cabrão, eu vou falar um pouco mais sobre o papel da teologia na nossa espiritualidade, mas ele deixou a palavra para a gente aprender, para a gente ser confrontado. É o padrão de medida, assim como tem a barra métrica lá em Londres, do qual todos os metros no mundo inteiro são aferidos, a Bíblia é um instrumento de aferição de caráter.
Então eu leio a palavra e tomo uma marretada delas assim, ó Jefferson, você precisa melhorar nisso, para parecer mais com o Cristo. Então, a nossa espiritualidade, ela é essa espiritualidade que confronta, que nos apresenta a verdade, que nos trata, que com amor e graça nos modela a imagem de Cristo. Lembra? Imagem é tipo, e tipo tem a ver com batida, com carimbo. A palavra é esse martelo que quebra a rocha. Ok? Então, essas são algumas características da espiritualidade cristã segundo a Escritura. Até aí vocês entenderam? Tem alguma pergunta aí, Pedro? Ainda não. Ainda não. O pessoal falando aqui sobre o boneco. Alguns dizem que querem, o senhor falou que vai dar um. Alguns dizem que querem, outros dizem que não. Aí, ó. Esse aqui vai ficar aqui para lembrar a gente, né, de ter consciência, né, de generosidade, amor, humildade, né? E aí? É isso. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, diga. Existem níveis ou qualidades de espiritualidade? Eu posso ter um tipo de espiritualidade, o outro pode ter um outro tipo de espiritualidade. Então, existem dimensões da espiritualidade. Sendo a espiritualidade um fenômeno pessoal, né, depende, o meu temperamento, a minha personalidade modela a minha espiritualidade. Então você já deve ter percebido, por exemplo, na igreja, que tem alguns que são mais fervorosos, tem uma tendência a ser mais expansivo, mais solto, outros são mais introspectivos e são mais sensíveis, então choram, outros sorriem mais. Você vai ver que outros manifestam a espiritualidade de uma forma mais intelectual, mais para dentro, mais reflexiva no sentido de escrever. Então o nosso temperamento, nosso caráter modela a nossa espiritualidade, ok? Ela é peculiar, né? Não tem um formato, uma receita em si, tá? Eu vou falar sobre isso antes da gente encerrar. Me lembra de falar sobre essa questão porque eu tenho uma ideia pra gente. Vamos lá. Então algumas marcas dessa espiritualidade têm que ficar claras em mim. A primeira marca é a marca da transformação. Romanos 6, versículo 4. Nós somos chamados a andar em novidade de vida. Coríntios, né, Paulo aos Coríntios, ele vai dizer logo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então a marca da espiritualidade cristã é a marca de quem está vivendo um processo de transformação, de quem aceitou a proposta divina de ser transformado. Não é ser remendado, quem remenda é o mundo, Deus transforma, ok? Então essa marca da transformação não é dizer que nós vamos nos tornar super-heróis, mas é dizer que nós vamos sendo modelados à imagem de Cristo a ponto de assumirmos uma postura de maturidade. Ok? A segunda marca que a gente pode encontrar na Escritura é a marca do deslumbramento. Uma espiritualidade que seja uma espiritualidade contagiante, verdadeiramente cristã, ela tem um quê de deslumbramento. E aí eu gosto muito de Platão quando ele vai dizer que toda filosofia surge da maravilha. Platão ele faz esse comentário, que o ser humano, maravilhado com o que via, ele refletia e filosofava. A.W. Tozer fala a mesma coisa, só que ele fala uma expressão bem bacana. Ele fala isso, eu até vi essa semana que estão relançando os livros do A.W. Tozer. Eu fiquei muito feliz que numa época de tamanha descabeçadura da igreja começam a fazer edição de livros tão importantes. E o A.W. Tozer, num dos seus livros do Homem Espiritual, ele vai dizer que o homem, né, o crente, perdeu a capacidade de se espantar com Deus. Ele vai dizer assim, tiraram o O, né, O-H, com acento de exclamação no final. Ele vai dizer, tiraram o espanto, o deslumbramento. Não é? E é interessante falar sobre isso, porque existe, no que se diz respeito à espiritualidade, uma tendência da gente achar que a gente conhece Deus na plenitude. Tem gente que chega a dominar a agenda de Deus, dizendo faça isso, faça aquilo. Né? Tem uma métrica, você vem hoje porque hoje é a descida do Espírito, vem amanhã que amanhã é a subida do Espírito, vem no outro dia que é a cura, vem no outro dia que é dinheiro, vem no outro dia, como se a gente tivesse essa agenda divina. Na verdade, eu fico surpreso quando eu me deparo não atrapalhando o mover de Deus.
Eu aprendi muito cedo na vida cristã que eu não tenho que forçar a barra para Deus trabalhar onde eu quero, mas que eu tenho que forçar a barra em mim para eu ir aonde Deus já começou a trabalhar. Porque eu não quero trabalhar para Deus, eu quero trabalhar com Ele. Entendeu? Então a dimensão do deslumbramento é Moisés lá em Êxodo 3. É você vir na tua vidinha de todo dia e haver pontos da tua vida em que você se deslumbra com a presença do Pai. Em que ele se mostra para você, ele fala contigo, no qual você diz assim, rapaz, eu sou quem eu sou, sem chinelo, eu sou um escravo, eu sou um pecador. E aí o Deus maravilhoso, ele se revela a você e você se quebranta diante dele, apaixonadamente, espantado com ele. E a partir daí a tua espiritualidade ela dá um reboot, sabe? Ela reinicia um processo. Então, de tempo em tempo, nós temos que ter esse momento de espanto, de vislumbramento da glória. Sem isso, a gente é um povo que vai ter a marca constante da frustração, do cansaço, da mistura de decepção com um pouco de desânimo. Eu vejo líderes na igreja que são líderes cansados, sem paixão, né? É aquela coisa assim, sabe? Pensa bem, igreja. Se eu quero que o ímpio, que a pessoa que não tem Cristo, ela conheça Cristo, eu tenho que fazer das minhas reuniões um momento de deslumbramento total. Que eu chore, que eu sorria, que eu aplauda, que eu pule, que eu vibre, que eu diga, o Senhor está aqui e Ele está fazendo grandes coisas. Mas não maquiado, não uma teatralização, mas uma verdade, um espanto verdadeiro, sabe? Um espanto verdadeiro. Eu brinco com algumas irmãs lá na igreja que gostam de um reteté, de repente tem até alguma delas aí, se tiver, dá um glória aí pro Pedro falar para mim, que eu digo assim, olha, pode falar em línguas, pode dançar, pode pular, pode correr, pode sapatear, só não pode me segurar, porque eu quero estar perto de Jesus. Não é? Então, a espiritualidade cristã ela tem esse quê de deslumbramento. Você não vê isso nos evangelhos, cara? Quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos peixes, não é? Na verdade, da pesca maravilhosa, Pedro fica assustado e manda Jesus embora. O susto que Pedro toma é tão grande que eu fico olhando isso hoje, óbvio, já escaldado de ter lido o texto, e falo assim, mas Pedro é louco. Se eu estou no meu barco, não pesco nada, entra um homem, faz com que pesque a ponto do barco quase afundar, a primeira coisa que eu quero é assim, eu vou fazer uma barraca para o senhor aqui, o senhor vai ser o dono da cooperativa de peixe, entendeu? Mas Pedro fica tão assustado, tão maravilhado com o que ele vê, que ele diz, eu sou pecador, afasta de mim. E às vezes eu sinto isso também. Às vezes eu estou numa dimensão de carinho de Deus. Essa semana aconteceu um lance desse tipo comigo, e eu falei, rapaz, eu acho que minha mente vai fundir, que minha mente vai explodir, porque eu vi nitidamente Deus tomar minha mente, e aí começou a sair as ministrações, e eu falei, meu Deus, que luta é essa? Que coisa linda, Senhor, minha cabeça vai explodir. E aí logo depois eu até parei, eu travei o negócio, falei assim, não, meu Deus, eu vou ficar descabeçado aqui, literalmente, né? Devido a esse espanto, gente, falta um pouco de alegria espantada na vida da igreja, né? Como marca da espiritualidade. E aí eu já pego o gancho e falo de Filipenses 4:4, que é uma outra marca da espiritualidade, que é a alegria. Que é a alegria. E a alegria no sentido amplo, não é? Na década de 60, 70, a gente usava, inclusive, para Gálatas 5, 22 e 23, a gente usa o termo gozo, para diferir da alegria do mundo. Mas a alegria, é essa alegria que tem a ver com satisfação, não é? Você está satisfeito, não é aquela alegria de quando você está com aquela fome bacana, bate aquele cheirinho de churrasco gostoso, eu gosto muito de carne, aí quando aquele cheirinho vem, que eu vou ali, pego aquele pedacinho de picanha, ou aquele pedacinho de contrafilé no alho, e boto na boca, meu querido, dá uma alegria. Meu estômago, se pudesse, batia a palma, o fígado falava em mistério, o intestino também corria em glória, sapatinho de fogo, sabe qual é? Uma alegria, cara, um preenchimento, uma satisfação orgânica. Como você bebe água, né? Você está com aquela sede e tal, bebe aquela aguinha, né? De repente flavorizou ela com hortelã, com uma gotinha de laranja.
dá uma alegria, uma satisfação. A marca da espiritualidade cristã é essa satisfação, cara. Que assim, eu sinto muito se você está me vendo e não tem isso, ou você não tem a Cristo como seu Senhor ainda. Porque esta é uma questão que eu não tenho como te explicar. Não tenho de verdade. Porque, imagine, eu estou tomando aqui água. Hoje é água, não é suco de maracujá. Hoje eu estou calmo. Olha, mas você não sabe que gosto tem essa água. Entendeu? O seu organismo não tem ideia do pH dessa água, né, do quantos minerais ela tem. Ok? Só o meu tem, porque eu estou experimentando. Então os meus rins estão respondendo a essa água que eu bebi. Ó, desceu, já refrescou os lábios, as minhas papilas gustativas, né, da língua já reagiram, a garganta desceu, né, felicitando a água, e aí isso tudo vai para o meu rim sabe, o seu agora não sabe. Então a espiritualidade cristã, ela é uma marca de satisfação profunda no interior. Por isso é que Jesus disse que aquele que crê nele, rios fluirão do seu interior. Sabe? Essa expressão rios fluindo do interior, que Jesus se refere, obviamente ele está se referindo ao Antigo Testamento, quando a expressão junto ou perto às águas significava uma vida frutífera, uma vida abundante. Então quando ele fala de alguém cujo vai fluir rios de água viva, o que ele está querendo fazer é uma menção com o Antigo Testamento, dizendo o seguinte: a pessoa vai se achar, a pessoa vai ser feliz, a pessoa vai ter condições de provar a satisfação. Não é? Isso é muito, 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 muito bacana. E aí, Pedro? Show. Temos alguns avisos e alguns. A irmã Olivia Castro, de Patos de Minas, está assistindo. Ela disse: Ricardo e Olivia estão assistindo. Ah, meu irmão. Boa noite, boa noite. Obrigado pela presença. Saudade de Patos de Minas. Vamos ver se eu volto aí em janeiro. A irmã Cristiane Neves, como uma boa pentecostal, disse: ô glória. Aí. E temos uma pergunta da Sandrinha. Se eu possuo um tipo de espiritualidade que seja mais introspectiva, ela pode mudar de acordo com a minha aproximação de Cristo? Ou eu me aproximo e ela só cresce no meu íntimo? Tá. Não, Sandra, não é bem assim não. Vou explicar de uma forma muito tranquila. Se você se a pessoa tem uma espiritualidade voltada para introspecção, não é? O que acontece? E ela não está satisfeita com isso, e esse jeito está te incomodando, aí o que acontece? Na dinâmica da espiritualidade, o próprio Espírito Santo, eu vou falar sobre isso já já, ele vai modelando você através do fruto para você experimentar uma nova dimensão. Agora, se você está satisfeito, se você está, esse ponto da satisfação, se você está bem com essa forma de expressar a espiritualidade, de viver a espiritualidade, nada vai mudar. Entendeu? Tem tudo a ver com esse nível de satisfação, de bem querer, né? De bem se querer. Deu para entender, Sandrinho? Se não deu, manda o bizu aí que a gente fala de novo, tá? Temos outra pergunta. A irmã Tânia Leite perguntou: como identificamos a espiritualidade? Faz o seguinte, vamos lá. Você tampa o nariz e fecha a boca. Se você, ou qualquer outra pessoa que está aí na live, conseguir ficar assim durante 5 minutos e continuar vivo, o negócio está misterioso. Porque a espiritualidade tem a ver com estar vivo, né? Todo ser humano ele é dotado de espiritualidade. A questão toda é se ela é cristã ou não. Agora, todo um ser humano, inclusive os ateus, né? Inclusive os ateus, ok? Então a espiritualidade é intrínseca à minha existência, ok? É dotação de Deus para a minha existência. Ela está lá nucleada no espírito, tá bom, Tânia? É isso mesmo. Mais uma. A irmã Márcia Gomes perguntou: sendo a alegria uma marca da espiritualidade, a tristeza sem motivo pode ser considerada um pecado? Não. O oposto dessa alegria, muito bom, tia Marta, muito bom. Obrigado por você estar aí. É muito importante a sua presença. Vamos lá. Tristeza não é pecado. O oposto dessa alegria da espiritualidade, viu, Pedro? Não é tristeza. O oposto dessa alegria da espiritualidade cristã chama-se apatia. É aquela coisa apática. É aquela coisa sem paixão.
é aquela coisa morna, sem vontade, de qualquer jeito, ok? Aí sim, a apatia, se não houver causas fisiológicas ou causas emocionais, se for simplesmente uma manifestação da espiritualidade da pessoa, está deficiente. Precisa ser trabalhada aí naquilo que é alegria como fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele é um agente da espiritualidade, ok? No caso aí, tristeza está ligada com uma das emoções primárias do ser humano, não é? Então a tristeza ela é emocional. A espiritualidade, o oposto da alegria da espiritualidade é a apatia. A Sandrinha já deu ok, desde que entendeu. Ah, tu é o cara, Sandrinha. Sabe muito. Então, podemos? Segue. Então vamos lá. Quando a gente pensa na espiritualidade, não sei se vocês já viveram isso, mas assim, eu vejo pessoas que parecem que só são espíritos. Parecem que só existem no mundo dos espíritos. Elas não expressam amor, elas são frias, elas só existem dentro do contexto religioso. Isso é problemático, porque nós podemos dizer assim acertadamente que a espiritualidade ela tem três centros dinâmicos. A espiritualidade ela tem 3 centros dinâmicos. Quais são eles, Pedrão? Emocional é o primeiro centro dinâmico, o segundo centro dinâmico é o racional e o terceiro centro dinâmico é o centro dinâmico da ação. Então, isso já me diz muita coisa, não é? Isso, já, na vivência da minha espiritualidade, a partir desses 3 centros dinâmicos, eu aprendo o seguinte: vivendo a minha espiritualidade, eu tenho, nesse tripé da dinâmica da espiritualidade, o que eu tenho a saber? Primeiro, que a minha espiritualidade, ela tem essa dimensão humana psicológica, ou seja, eu comigo. A minha espiritualidade cristã me afeta. Se não me afetar, tem problema. Se não me afetar, pode ser um hábito adquirido. Se não me afetar, se não mexer com a relação psicológica humana minha, tem a ver com hábito aprendido, contexto adquirido, mas não profunda. A espiritualidade é profunda, não é? Segunda outra dimensão que tem a ver com esse emocional, racional e a ação é a dimensão da minha experiência com Deus. A minha espiritualidade cristã depende das minhas experiências com Deus. E essas experiências não são absorvidas pela experiência do outro. Por exemplo, o Pedrão está aqui. Pedrão tem as suas experiências com Deus. Isto modela a espiritualidade dele. Impulsiona, turbina, matura. Não serve para mim. E aí pensa no que eu estou falando, meu filho. Pensa no que eu estou falando. Se o que é dele não serve para mim, por que eu gosto tanto de ver os outros falando das experiências? Por que alguns chegam a ser carentes disso? Por que alguns, inclusive, vão buscar lugares onde outros têm experiência? Se Jesus disse que a verdadeira espiritualidade, nessa relação da experiência com Deus, é no quarto secreto. Capite? Por que eu vou a grandes aglomerações na intenção de ver Deus agir, se Ele me disse que o local que Ele prefere agir é no quarto em secreto? Né? Vou deixar para você pensar. E a outra dimensão da ação, ela fala, a outra vivência da ação, ela fala da dimensão histórica da minha espiritualidade. E aí é a sacada. Por isso é que Jesus, quando falava da espiritualidade, da prática da espiritualidade, ele colocava uma espiritualidade na prática e ele colocava uma espiritualidade com endereço, com CPF. Quando ele diz, sal da terra, luz do mundo. Sabe? Ele botava e dizia, era aqui e agora. Tanto que ele vai alertar, olha, se a fé de vocês não exceder dos fariseus, vocês vão fazer discípulos piores que eles. Então, a minha espiritualidade, ela tem que estar voltada também para mim, e a partir de mim para outro, na minha experiência com Deus, e também na dimensão histórica, ou seja, eu tenho que fazer as obras. Paulo fala sobre isso, as boas obras foram feitas e são feitas por quem passou pelo processo de transformação. Jesus fala que as nossas boas obras, sendo vistas pelos homens, há de glorificar o Pai. Então o que ele está dizendo, Tiago vai falar, fé sem obras é morta. Né? Então a minha espiritualidade cristã tem que ter contexto histórico. Aí eu pergunto para vocês que estão aí, não é? A gente já está aí com
40 minutos. Ai, caiu o Santossauro. A gente, quando fala de viver a espiritualidade cristã no contexto histórico, qual é o melhor lugar para a gente desenvolver essa fé cristã, essa espiritualidade cristã na historicidade? E aí, aonde seria o melhor lugar para a gente viver a fé cristã? Deixa o meu amigo aqui. A minha espiritualidade cristã no meu contexto histórico. Aonde é? Aonde Deus projetou para isso acontecer? Fala, Pedro. Aonde? Eu sozinho? Entregar folheto? Eu sozinho ir para algum lugar pregar na praça? Botar a Bíblia... Aonde? Deus criou a igreja. A igreja. E Deus dotou com dons. Para que a gente exerça o contexto histórico da nossa espiritualidade. E aí, eu vou dizer que é por isso que nós temos muitas denominações. Porque nesse contexto da expressão da espiritualidade, tem a ver com o lado humano da gente, com a história da gente. Então eu me identifico com um determinado grupo, com a sua expressão de espiritualidade. E aí, a gente vai e funda uma denominação. O problema é que, a meu ver, obviamente, digo eu, não o Senhor, nós já construímos denominações demais. Que o que nós estamos construindo hoje chama-se segregação. Que eu vou e invento, olha, a igreja para quem gosta de azul. E aí quem gosta de azul não tolera o vermelho. E só entra quem gosta de azul. Não, a igreja é para motoqueiros e tal, só entra quem for tatuadão e tá. Cara, isso é segregação, isso não é evangelho. Sabe? Agora, as formas de expressão, uma igreja mais voltada ao discurso mais tranquilo, mais intelectual, a outra um pouco mais de barulho, mais festiva, isso é traço. Ok, só que eu não consigo entender por que tanta fragmentação. Só tem uma explicação, vaidade. Vaidade, não é vaidade. Então, nesse contexto é muito interessante que a minha espiritualidade pode ser medida. Normalmente, já reparou? A gente não pensa nisso, mas a nossa espiritualidade ela pode ser medida a partir desse contexto histórico. Então, se eu vivo a minha espiritualidade comigo, não é? Através do fruto do Espírito, no meu contexto histórico, vão perceber que eu estou perdoando mais, que eu não faço fofoca, que eu sou uma pessoa um pouco mais equilibrada, que eu estou envelhecendo, mas com capacidade intelectual, emocional, mais equilibrada, que nós estamos amadurecendo, porque há uma diferença entre maturação e maturidade. Vocês sabem qual é a diferença de maturação e maturidade? Vamos lá, porque se você identificar isso, você vai saber, inclusive, que tipo de líder você deve ter. Maturação com maturidade. Você sabe, Pedrão? Não sei. Sabe não? Maturação com maturidade. Maturação tem a ver com o envelhecimento físico. Maturação tem a ver com ficar velho. Ok? Com passar o tempo cronológico. Maturidade tem a ver com a capacidade emocional, com o equilíbrio emocional, com a experiência emocional. E aí é muito engraçado que na igreja a gente acha que a pessoa está madura e não está. Ela está maturada, ou seja, ela ficou mais velha, ela conquistou mais anos de vida. Mas não quer dizer que uma pessoa que tenha vivido mais seja mais madura ou mais matura, né, vivida em maturidade do que a outra. Então a maturidade é uma mensura emocional e a maturação é uma mensura física. Ok? Então o que a gente vê às vezes é muito líder que tem idade, mas tem comportamento de criança, né? Tem comportamento infantil, não gosta de ser chamado a atenção, né? Se você não fizer o que ele quer, ele sai, ele bate o pezinho, não é? E é muito engraçado isso, porque ele é lindo se você fizer o que ele quer, mas se você falar para ele umas verdades, ele fica chateado, fica bicudinho, fica de mal, não é? Fala, Pedrão. O pessoal tá respondendo aqui, como o senhor perguntou, antes do senhor responder, o pessoal confirmou, falou que muitos falaram sobre a igreja, outros falaram que qualquer lugar poderia ser um local
de comunhão para exercer espiritualidade. E eu dei uma pergunta. O senhor falou já 2 vezes sobre vaidade. Quando eu, pelo menos, entendo sobre vaidade, eu tento trazer para o sistema da espiritualidade que busca coisas para si. Ou isso é um tipo de espiritualidade? Sim, a vaidade não é um tipo de espiritualidade. A espiritualidade, ela está lá. Só que a espiritualidade é exercida no foro íntimo. Viu que a gente acabou de falar da dimensão humana psicológica? Sim. Daí o cara tem distorção de caráter. Distorção de caráter. Então ele tem um problema sério de autoaceitação. Então ele vai ser extremamente vaidoso. E por conta disso, o exercício da espiritualidade dele, no contexto histórico, é vaidoso. É vaidoso. Entendeu? Então, e o meu evangélico? Por que o meu evangélico tem tanta gente vaidosa assim? É porque ele dá poder com muita facilidade. Entendeu? Se você vai numa escola, você procura um professor, esse professor está sempre mais capacitado do que o aluno, tecnicamente falando. Não é isso? O diretor está mais capacitado do que o professor, não é assim? E na igreja? Entendeu? Então ele, na maioria das vezes, ele recebe uma função, um cargo de liderança, ou vai liderar um grupo, vai ser um formador de opinião, mas ele mesmo não tem o caráter trabalhado, não é, para isso. E aí esse caráter não trabalhado, ele se manifesta no contexto histórico a partir da pessoa. Então existem pessoas, por exemplo, homens, né, que são em casa, são assim, maltratados pela esposa. A esposa é um sargentão. Faça isso. Até não tem muito tempo desses, eu vi isso no shopping. Eu estava almoçando, lanchando, eu acho. E aí um marido vinha com a bandeja, aí botou a bandeja no casal e a esposa virou e falou assim: não, eu não quero comer isso. Isso não sei o que, troca isso, vai lá, não sei o que. E o cara ficou olhando assim para ela, não, empurrou a bandeja, vai, troca, não sei o que. Ele foi, trocou, voltou. Ela, você faz tudo errado, eu não queria isso e tal. E aí o que acontece? Às vezes isso acontece no contexto. E esse marido, às vezes, ele tem um cargo na igreja. Que tipo de líder ele vai ser se ele não tiver a espiritualidade dele modelando o caráter? Se ele não permitir que isso aconteça? Ele vai ser um líder opressor. Ele vai descontar o que ele não fala lá na igreja. Então ele vai ser um cara castrador. Ele vai exigir, por exemplo, santidade corpórea, física, do tipo roupa. Ele vai ficar questionando a roupa de todo mundo. Ele vai questionar a postura de todo mundo. Ele vai assumir para si um modelo. Ele vai ter aquele modelo impecável. Ele vai externar impecavelmente para cobrar a lei. Era o que aconteceu com os fariseus. Então nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, pessoas com problema de autoaceitação têm tendência à vaidade, né? Pessoas que têm um caráter, digamos assim, extremamente submisso. Aí vai exercer uma espiritualidade submissa. Vai ficar recebendo ordem o tempo inteiro. Uma vez uma pessoa me disse isso: pastor, é muito difícil ficar do seu lado. Ué, eu falei, por quê? Né? Eu uso desodorante, eu sou limpinho, né? Eu sou branquelo, mas eu sou limpinho. E aí a pessoa me respondeu: é porque o senhor não me dá ordem. Eu só sei cumprir ordens, eu não sei pensar. Quer dizer, a pessoa que me falou isso já tinha algum tempo, né, de estrada, pelo menos eu acho uns 30 anos de cristianismo, de vivência numa igreja. Já tinha sido, inclusive, cargos maiores da igreja. E, de repente, me confessa algo desse tipo. Aí eu falei para ele: esse é o problema. Você precisa se libertar. Não é? E quando eu vejo isso vindo de alguém que é tão operoso, tão sincero, isso me marcou. Eu falei: meu Deus, que o Senhor não me permita que eu seja um pastor assim. Que o Senhor me permita ser um pastor que estimule o pensar. Como eu disse para um rapaz essa semana, eu gosto de ser indecentemente pensante. Né? Então eu gosto dessa... Hoje em dia é quase um atentado ao pudor pensar. Né? Então eu gosto muito que as minhas ovelhas pensem, raciocinem, reflexionem. Né? Tá bom, Pedro? Tem mais uma pergunta da Natália. Qual? Gomes? Gomes, isso. Ok. Natália Gomes. Por que, ultimamente, vemos na igreja tanta intolerância? Os cristãos não deveriam demonstrar mais amor pelo próximo? Então, Natália, de duas formas. Vou responder a sua pergunta de duas formas. Existe uma parte da igreja evangélica brasileira que assumiu o discurso ofensivo de intolerância a algumas minorias que têm se expressado através da política e da televisão para
alcançar novas pessoas. Por quê? Esse espírito bélico, né? Todas as vezes que você levanta, você deve ter vivido isso na escola, na família, na própria igreja, quando tem uma briga. Já reparou que sempre vai um grupo para um lado e um grupo para o outro? Que é o que a gente chama de polarização, né? Então, esse grupo da igreja aí, essa galera intolerante, você depois olha com cuidado, e você vai ver que essa turma intolerante é a turma da teologia da prosperidade. Que quando a China estava comprando muito do Brasil, gerando emprego, o Lula abriu uma série de programas sociais e incentivos. Não, o Lula não, o PT, a estrutura política brasileira, né, que é aquele balaio só que hoje a gente paga o preço. Mas a verdade é que o pobre ganhou poder aquisitivo. Então a igreja ela tem uma base muito pobre, embora tenha gente em todas as etapas, né, em todas as faixas. Então essa igreja que falava de dinheiro, de conseguir emprego, esse discurso que tinha a ver com a China investindo na gente, com petróleo. Aí a igreja, não, venha, entra nessa campanha, você seja parceiro de 100, de 1000, e Deus vai te abençoar. Aí veio mais Munro, uma série de outros caras aqui dessa mentalidade absurda, e fazer esse discurso. O que acontece? O Brasil entrou em recessão, em crise. Então como é que você vai falar para a pessoa, porque ela vai crer em Jesus e vai ter um ótimo emprego, se são 14 milhões de desempregados no Brasil? Se as ofertas estão caindo, se os dízimos caíram, se o poder aquisitivo caiu, se o pobre está ficando mais pobre. Então, aí o que eles fizeram? Bom, vamos parar de falar de dinheiro, entendeu? Vamos nos concentrar em saúde. Aí no Brasil começou a ter crise na saúde tão severa. Então vamos parar de falar da saúde e vamos levantar uma bandeira bélica. Nós estamos combatendo o demônio da Globo e o demônio dos homossexuais e o demônio disso. Então essa bandeira da intolerância, da falta de um diálogo afetuoso, não é? Eles gritam de um lado, eles fazem passeata, então vamos fazer também e tal. Isso, na verdade, é cortina de fumaça para atrair simpatizante. Porque esses simpatizantes é que vão te dar dinheiro. Não, eu estou dando dinheiro para combater os gays, para combater essa mentalidade da Globo. Não é assim que se combate não, filhos. Não é dando dinheiro não, é botando o joelho no chão, é orando, é conversando, não é? É ouvindo o outro, sabe? Quem fala essa bandeira da intolerância acredita que todo comportamento humano seja safadeza. Eu acredito que você, Natália, todo mundo é pecador, entendeu? É pecador. É óbvio que tem gente que faz dessa verdade que somos pecadores para ser sem vergonha. Mas a maioria esmagadora não quer ser sem vergonha não. Sofre os danos do pecado. Nas mais variadas dimensões. Nas mais variadas neuroses, dramas, sabe, taras. Então essa bandeira bélica atrai muita gente no Brasil. Okay? E eles descobriram isso. Então vão sustentar isso um tempão. Até que o Brasil volte a crescer. O Brasil voltando a crescer, você já vai ver eles falando de emprego de novo. Ok? Então essa é uma faixa. A outra faixa do discurso intolerante por alguns cristãos é por falta de esclarecimento. Sabe? Falta de esclarecimento. Sabe? O amor, ele é fruto da verdade. Sabe? O grito é fruto da ignorância. Então você já reparou? Você já teve algum amigo assim? Você já agiu assim? Quando você perde a razão, você grita? Quando você perde a razão, você agride? Não é? Então, a Bíblia nos ensina através de Pedro que nós devemos responder com paciência. Não é? Com paciência. Tá bom, Natália? Ok. Olivia Castro, lá de Pato de Minas, fez uma pergunta. As ações da minha fé que exerço são consequências da minha espiritualidade? Sim, sim. O exercício da fé na verdade, que a gente chama de fé, é o exercício da espiritualidade. Completa a sua razão. Mais uma aqui. Acho que foi a Marcele que fez a pergunta. Para aqueles que estão sofrendo apatia espiritual, o que fazer? Buscar aconselhamento com o seu líder espiritual. Primeira coisa é ser honesto, não é? Ser honesto. Dizer, olha, eu não creio naquilo que eu estou ouvindo. Eu não consigo ter satisfação. Alguma coisa dentro de mim travou e eu estou apático. Não vejo beleza. Isso
Pode ter vários motivos, sabe, Marcelo? Pode ter vários motivos. Pode ser um distúrbio hormonal. Não é? Eu costumo brincar dizendo que quando as pessoas são muito espirituais, eu falo assim, você é muito espiritual? Sou. Eu falo, toma laxante. Você toma laxante e quando der aquela vontade, né? Aquela... tenta orar. Aí a pessoa ri, não é? Aí eu falo assim, pois é, né? Quem já teve dor de barriga sabe, não é? Que o físico interfere no espiritual. Nós somos uma coisa só, espírito, alma e corpo. Então, essas coisas andam juntas, entendeu, Marcelo? Então pode ser um desequilíbrio hormonal, pode ser reflexo emocional, entendeu? Pode ser uma patologia sendo desenvolvida e pode ser também um problema de opressão, né? Pode ser um problema de frustração, de decepção. Tem muita gente que é um crente operante, né? Eu só não quero fugir muito, mas eu vou manter aí. Tem muita gente que é um crente muito operante, e eu vivi isso durante um tempo na minha vida, convivi com grupos sempre de evangelismo, missões e tal, e eram muito operantes, e de repente foram chamados para fazer parte da liderança, e com isso eles foram viver os bastidores. Eu vivi já os bastidores da fé, com alguns caras aí grandões, e assim, não me interessa falar mal de ninguém, mas assim, só Jesus, né? Igual a Azaf, o pé bambeou, o joelho resvalou no chão, bateu, levantou, sabe, tem que dar meio que um Transformers para poder... Então tem muita gente que está lá na igreja, e aí quando vai participar dos bastidores, né, vê muita coisa, e aí por conta disso se frustra, se decepciona, e nessa decepção entra a apatia, entra o desânimo, ok? Então buscar a ajuda do líder espiritual, de confiança, né? Ser honesto consigo e responder ao líder, comunicar ao líder a verdade, né? Não maquiar não. E aí isso é o primeiro processo da cura. E eu tenho certeza que, independentemente do nível da apatia, esse quadro muda, porque a nossa espiritualidade é baseada no Cristo, é cristã, né? Então é como a água, lá de João capítulo 2, a água sendo transformada em vinho, né? A gente fica na mesmice da água e ele num toque traz o vinho, né? Que é sempre bom. Vamos lá, o José perguntou aqui, o caso da igreja de Sardes em Apocalipse 3 é um caso de apatia espiritual? Vamos lá. Tem um outro aqui. Pergunta outra enquanto eu me localizo aqui. A intolerância ou conceito estabelecido? Geralmente isso me confunde. Como é que é? Intolerância ou conceito estabelecido? A intolerância é fruto desse... Adorei. Quem foi que falou isso? Foi o Rafael. Rafael, conceito estabelecido. Gostei disso. Em outras palavras, preconceito. Né? Sim. Você só tem duas coisas, filho. O conceito de verdade e o preconceito. O preconceito é todo conceito, guarda isso. Preconceito é todo conceito que eu tenho acerca de algo ou alguém firmado apenas nas minhas elucubrações. Sacou? O conceito de verdade está lá, na verdade do outro. Então, por exemplo, eu tenho um conceito do Pedro. Isso é preconceito. Para eu firmar um conceito de verdade, eu tenho que saber quem ele é, conviver com ele. Aí eu posso estabelecer um conceito. Então, todo conceito baseado apenas na elucubração é pré. Ok? Então, a intolerância é fruto disso. Eu tenho um conceito firmado e não mudo, não estou disposto a negociar, mesmo que verdade seja o do outro. Então eu digo, olha, tal coisa é errada, como tem muita coisa aí, né? Vou dar um exemplo. Todo mundo acredita que a estrela, né, do nascimento, do Natal de Jesus, que a estrela lá brilhou e que ela acompanhou os magos até onde Jesus nasceu. Mas se você olhar a Bíblia, não foi isso não, ela piscou duas vezes. Uma para dizer, estou aqui, e aí os astrônomos, né, descobriram, os egípcios, né, os persas e tal, e depois ela vai aparecer nitidamente no mapa das estrelas, dizendo, é aqui. Esse negócio dela seguir, assim, é uma coisa que não tem muita lógica, né? Mas aí o conceito aí, né? Moisés, nascimento de Moisés, que a Joquebede, a mãe de Moisés, botou o cestinho no rio, e aí o cestinho foi nadando, veio hipopótamo, veio jacaré,
né? Veio o Temer, a Dilma, e o cestinho foi e chegou lá onde a princesa se banhava. Não está escrito isso lá não. Se você olhar a escritura, diz bem nitidamente. A mãe dele colocou junto à irmã aonde a princesa ia tomar banho, preso nos juncos. Ela vai arriscar? Ela fez o que era certo, né? Ela betumou o cestinho para não entrar água e botou ele preso para não virar, e nem para jacaré ou hipopótamo pegar, porque eles se afastavam por conta dos aromas que eram da borda da princesa ali, do banho da princesa. Então os aromas afastavam as feras, né? Então ele estava seguro ali. A questão toda é se a princesa iria demorar ou não, e graças a Deus não demorou, e Moisés, né? Foi Moisés. E Rafael. Outra pergunta do Rafael. Eita, vamos acabar hoje, hein? Vamos lá. O cinismo, conforme o senhor falou domingo, tem a ver com a nossa ausência espiritual / quebra de espiritualidade? Rafael perguntou? Isso. Tá. Cinismo, vulgarmente falando, o pessoal fala falando é cínico e tal, mas não tem a ver com cinismo técnico, né? Filosófico. O cinismo ao qual me referi domingo, Rafael, é aquela questão humana, interior humana, quando a gente diz assim, bom, já tentei tanta coisa, já ouvi falar tanto de Jesus e não vai dar certo. É aquele abraço à mesmice, aquele abraço ao fracasso, que você diz que não tem jeito, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, entendeu? Então o cinismo é essa apatia de melhora, entendeu? Uma apatia de melhora. Tá? É isso aí. Okay. Última pra gente fechar e o senhor encerrar, porque a gente já tá avançado. O Michael, ele perguntou: uma pessoa com uma espiritualidade elevada tende a lidar melhor com as pessoas e as circunstâncias da vida? Tá. Ninguém tem espiritualidade elevada. Só quem tem espiritualidade elevada é quem já morreu, porque já tá lá no céu, aí tá bem alto. Né? Não tem. O que nós temos é espiritualidade saudável e não saudável. Isso é interessante, né? Porque como é que você mediria essa espiritualidade elevada? Né? O que você tem é maturidade. Você alcança uma espiritualidade cristã mais madura, menos madura, ok? Saturada ou insaturada, ok, Michael? Como é que foi que ficou a pergunta dele? Uma pessoa com uma espiritualidade elevada tende a lidar melhor com as pessoas e as circunstâncias da vida? Perfeito. Foi o texto que nós lemos, né? O João, capítulo 13, 34. Jesus vai falar sobre isso. Olha, amem uns aos outros como eu vos amei. Então, se eu tenho uma espiritualidade maturada, saturada da palavra e do Espírito, da experiência da vida, obviamente eu serei mais paciente. Obviamente, aí eu vou entrar no tema que eu vou, para a gente já ir fechando. Tá entendendo? Porque a espiritualidade ela tem alguns perigos. E eu queria falar um pouco desses perigos. Primeiro perigo, Gênesis 3, capítulo 3, verso 5. O primeiro perigo é que a espiritualidade cristã se transforme numa espiritualidade desumana. Desumana. E aí tem a ver com o que você está falando, Marco. Porque em nome da fé, mata-se e matou-se milhões. Sabe, é interessante que a gente fala, Hitler, para mim, por causa do Holocausto, se tornou um anticristo. É verdade. Mas e os que foram em nome de Cristo e mataram mais que ele? Por exemplo, essa espiritualidade que a gente viu lá naquele vídeo que circulou no WhatsApp, daqueles caras armados, batendo naquele religioso, não é? Destruindo aquele local da religião daquele senhor, constrangendo, machucando, ameaçando matá-lo em nome de Cristo. Sabe? As ofensas às religiões afro-ameríndias, não é? A ninguém é dado a habilitação de ofender, não é? de afligir o outro, não é? por uma questão de espiritualidade. Ok? Se o próprio Deus permite que ele seja rejeitado, está na hora da gente rever. Então, há um perigo da gente exercer uma espiritualidade desumana. Há um perigo da gente fazer um altar de adoração a Deus num dia e no outro dia pegar uma pedra e arrebentar a cabeça do irmão.
Entendeu? Então, há inclusive nesse caráter da espiritualidade desumana, gente, eu estou falando aqui do irracional. Gente, eu dei uma olhada aí pelo YouTube de atos proféticos. Gente, a gente está fazendo a coisa desumana, irracional. Lá na Nigéria estão matando crianças por causa da teologia da prosperidade que foi pregada aqui no Brasil. Os caras estão matando criança. O pai está matando. O pai lá tem 4, 5 filhos. Aí ele vai ao pastor da igreja, o pastor da igreja está matando criança lá para o pai ter uma condição melhor financeira, dizendo que tem demônio naquela criança. Depois você pode colocar no vídeo lá, crianças endemoniadas da Nigéria. Isso ninguém está falando. Então, existe uma espiritualidade irracional, desumana, que tira de nós a racionalidade. Não é? Aí entram aqueles que falam, não, para você ser espiritual, você não pode ser intelectual. Razão se opõe à fé. Quem foi que disse isso? Se Deus disse que Ele é o Logos encarnado. Logos é palavra, é verbo, é o saber. Quando Ele disse o princípio é o verbo, Ele está dizendo assim, arque cai Logos. Ele está dizendo, olha, o princípio de tudo é a base reflexiva. Se Deus me deu razão, nada que Deus me deu eu devo abortar. Então uma espiritualidade que me força a ter atitudes irracionais, isso é uma espiritualidade que eu devo negar. Se eu vou a uma igreja, se eu vou a uma religião que me faz ter atos brutais, irracionais, insalubres, eu devo sair de lá correndo, independentemente se seja afro-ameríndia, evangélico, o que for. A espiritualidade deixada por Deus para o homem tem que passar pela humanidade. Qualquer expressão religiosa sem humanidade deve ser rejeitada. Ok? Um outro perigo é o perigo que a gente tem de viver uma espiritualidade cristã sem o auxílio do Espírito Santo. Rapaz, já reparou que hoje a gente anda atrás do que vão falar? O que fulano falou do texto, o que fulano tem uma profecia, fulano tem uma revelação. Gente, Jesus quando foi aos céus, não é? Depois de ter ressuscitado, ele falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos não. Órfão é que é assim, bate numa casa, come aquilo ali, bate na outra, come aquilo outro, come o que dá. Ele falou assim, vocês não são órfãos não, eu vou deixar você do Espírito Santo. E João, na carta dele, vai dizer, vós tendes já a unção do conhecimento. Então, a nossa espiritualidade deve ser vivida na dinâmica do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo. E aí entra o último perigo que eu posso citar, que é o perigo de viver uma espiritualidade sem fruto. Uma espiritualidade cristã só com dons. A espiritualidade cristã deve ter a marca presente, indelével, do fruto do Espírito. Repara que todas as dimensões do fruto do Espírito são dimensões psicoemocionais. Por isso é que eles são importantes. O fruto do Espírito é que regula o meu caráter, o meu temperamento. Você já deve ter ouvido falar disso. Nosso temperamento, nossa personalidade nunca vai mudar, mas ela pode ser lapidada, e quem vai lapidar é o Espírito Santo através do fruto. Então, é um ledo engano acreditar que a verdadeira espiritualidade ela é baseada nesse contexto de autonomia, não é? O projeto de espiritualidade de Deus para mim e para você é um projeto integral de espiritualidade, que me afeta a minha relação com Ele, afeta a minha relação com os outros e afeta a minha relação no meu trabalho, por exemplo. Gênesis 39, verso 9, você vai ver José exercendo a espiritualidade dele com integridade. Não importa se fora dentro de um buraco, sendo vendido escravo, não importa se fora na masmorra, não importa se, ainda que o copeiro esquecesse, ainda que o serviçal do faraó esquecesse dele, ainda que a mulher de Potifar caluniasse ele não mudou a espiritualidade dele, era um só. Então o trabalho é a mesma coisa, né? A minha espiritualidade ela tem desembocadura do trabalho, ainda que eu não possa fazer culto no meu trabalho. Semana passada teve um funcionário público do alto escalão que ao assumir determinada posição, agora não me lembro o órgão público dele, ele instituiu culto todos os dias no salão nobre do local. Foi condenado pela justiça a pagar a indenização pelo uso do local indevido e a pagar a indenização aos outros de outras religiões. A gente está acostumado a achar que espiritualidade, a expressão dela é culto. Não é.
A expressão da minha espiritualidade é a expressão das minhas ações aonde eu estou. Sabe? A minha espiritualidade não é eu levitar no meu trabalho. Não. É eu ter uma palavra amena. É ter uma palavra adocicada. É ter um caráter trabalhado. É parar de fomentar neuros. Sabe? De tocar terror. É de manter o ambiente agradável. Do pessoal falar assim, pô, que bom que você veio trabalhar, cara. Sabe? Ao contrário, tem gente que quando o crente sai da sala, fala, Deus me livre, né? Graças a Deus foi mandado embora. Então assim, não confunda, né, o culto no templo. Tem gente que fala para mim, pastor, Deus tem me chamado para ter uma intimidade maior com Ele, eu vou largar meu trabalho, eu vou para um seminário. Faz isso não. Porque se todo mundo largar o seu trabalho e for parar dentro do seminário, voltamos à Idade Média. Né? Voltamos a ser ascéticos, voltamos a ser monásticos. E quem é que vai fazer a diferença no mundo? Negão, vou falar uma coisa para você. Os caras mais alienados que eu já vi na minha vida somos nós, os pastores. Que ficam alienados nesse contexto. Igreja, casa de membro, igreja, hospital, cemitério, igreja, casa. E esquece de ler a vida, de ler jornal, de interagir nas ciências, sabe? De conjugar filosofia, psicologia, psicanálise, conteologia. E muitas vezes estudou lá há 30 anos atrás e nunca fez uma reciclagem. E aí se aliena, pastores alienados. E normalmente quando nós, como pastores, nos alienamos, nós começamos a ficar mais cobradores de regras do que de essência de espiritualidade. Saca qual é, meu filho? Então, o projeto da espiritualidade cristã que Deus projetou para mim, ela afeta a mim mesmo, ela muda-me, ela aperfeiçoa-me, ela me amadurece. Ela me melhora no meu contexto do trabalho. Ela também vai para a dimensão do lar. Né? Ela muda o meu contexto familiar. Minha família percebe que houve mudanças. Não porque eu agora estou brigando com todo mundo, expulsando capeta de tudo quanto é lugar, mas é porque agora eu me imponho com uma atitude de perdão, de amor, de ponte de relacionamento, ao invés de muros de separação. Então, afeta a minha família. Né? Então é bem interessante que a nossa espiritualidade cristã ela tem por base Cristo. E na oração do Pai Nosso, né, a oração modelo, a oração didática de Jesus, ele começa com essa expressão, Pai Nosso. Quer dizer, a nossa espiritualidade ela tem uma base de família, cara. É Pai Nosso, Pão Nosso, o contexto da família. Isso é lindo. Semana passada eu estava pensando nisso, eu falei, Senhor, como isso é lindo. Então a nossa fé ela começa em casa. Então se alguém perder um dia a habilidade de se conectar a Deus como Pai, a sua espiritualidade também cai assombrosamente. Né? E é um outro contexto da espiritualidade que Deus deixa para a gente, esse desdobramento, tem a ver com aquilo que Dostoiévski, um escritor russo, falou. Dostoiévski ele disse o seguinte, que dentro da alma humana há um vazio de um tamanho, de proporções absurdas, que só pode ser preenchido por Deus. E quando a gente fala de espiritualidade, eu gosto muito disso. Quer dizer, Dostoiévski, ele falou uma verdade que é intensa, cara. Que a psicologia vai chamar de dor primal. Né? E aí, eu estava pensando nisso para falar com vocês. Poxa, Deus nos deu essa capacidade de espiritualidade para a gente preencher esse vazio. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Efésios, ele fala assim, não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E a palavra ali, enchei-vos, não é tomar tudo de uma vez só, não. É gradativamente. Aí pensa comigo, para que eu me encha do Espírito Santo, eu tenho que deixar esse cântaro, né, esse vasilhame vazio. Ou tenho que ir me esvaziando de mim mesmo para o Espírito ir assumindo o controle. Então há um vazio dentro da minha alma, dentro da tua alma, que só Deus pode preencher e Ele o fará com a nossa autorização, com a nossa parceria, de forma gradativa, é o que Paulo vai dizer que é a obra que ele está fazendo. A obra que ele começou, ele vai terminar no dia de Cristo. Então ele vai enchendo a gente gradativamente e no percurso a gente vai ter esses enchimentos extraordinários de transbordamento, mas, perdão, a gente continua o processo se enchendo, porque o que Paulo sugere
para preencher o vazio, não são manifestações pontuais de enchimento, mas é a gente ir crescendo. Entendeu isso? É ir crescendo. Até o ponto que a nossa alma diz, como o salmista diz, a minha alma está para Deus, assim como o neném no colo da mamãe que dá de mamar. Não é? Então, a gente chega a esse nível de saciedade, de segurança, de paz na alma, por conta desse preenchimento. Por que existe tanta gente desesperada? Porque o vazio está falando mais alto. Esse vazio já foi para outras dimensões. Ele já foi atingiu a alma no cerne da questão. Não é? Então a proposta de Deus na espiritualidade é que esse vazio vá embora. Entendeu? Então, dessa forma que eu quero finalizar com você. É dizer que Deus ele é glorificado no exercício da minha espiritualidade. E que a maior glória que Deus pode desejar de um ser humano é que ele se relacione com ele, que entenda que foi criado para a glória de Deus, mas que também foi criado para desfrutar do Pai. Né? E aí o vazio vai embora. O caos dá espaço para o ato criativo de Deus. Assim como foi no livro dos inícios lá, desse livro aqui. Ok? Pedro, como é que estamos aí? Tem alguma pergunta? Tá todo mundo igual eu, bobo. Ninguém fala nada? Agora fala aí um pouco aí que eu já estou encerrando. Vou dar os avisos finais. Eu acabei deixando indo, meu coração foi com vocês e eu acabei indo demais. Mas diz aí, eu preciso falar alguma coisa com vocês. Vocês precisam falar alguma coisa comigo pra gente tocar o barco. Vamos lá, me ajuda aí, fala alguma coisa comigo. O Michael, citando o que você falou, ele disse: elevado ficou parecendo que eu estava falando sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Ah, Maicon. Tá. Vamos lá, gente. Dá um sinal de vida aí. Tem muita gente, temos 14 pessoas online ainda. Mas ainda não... É porque é um pouco atrasado, né? Então demora um pouco a chegar. A Sandrinha comentou aqui que muito lindo isso tudo. Isso tudo que você falou até agora. Realmente é muito lindo. É bonito mesmo, é lindo. É lindo. É emocionante, eu fico emocionado. Eu acho que dá pra passar a minha emoção, sabe? Eu fico emocionado. Como terapeuta, como filósofo, como pastor, como ser humano, eu fico emocionado ao falar de espiritualidade. Por isso eu trouxe esse tema para vocês e eu espero conversar um pouco sobre ele, porque vai ter desdobramentos disso, né? Tenho certeza disso. Então, manda aí, comenta alguma coisa, diz que foi bom, que foi ruim, né? Fala alguma coisa aí para mim, para eu não me sentir tão só aqui. Enquanto você fala, eu vou falar de espiritualidade apresentando um livro para vocês. Como sempre eu venho, toda semana eu dou dica de livro. Eu vou dar uma dica de livro, eu não sei se vocês vão conseguir ler, que fala de espiritualidade. Na verdade são palestras radiofônicas, que já viu que é velho, que é o que as pessoas escreveram e venderam como um livro. É este aqui. Ai, meu Deus. Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis. Para facilitar a leitura, eu vou virar as costas do livro, que é branco e azul. A capa não é mais essa é das antigas. Você sabe, eu já estou bem velhinho. Tá aqui, ó, Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis. É uma leitura que fala de espiritualidade de uma forma maravilhosa. Você vai ver o desdobramento histórico de uma espiritualidade com base no Espírito, na palavra. Né? É lindo ver o que a gente pode dizer que é um livro extraordinário. Né? Então está aqui, é a dica de livro desta semana. Ok? Lembrando, enquanto você vai falar comigo, não me deixe só, senão eu não volto semana que vem. Senão a semana que vem eu não volto para a live. Preciso que vocês me retornem. Então lembrando, né? Chantagem mesmo, da grossa, né? E o meu amigo está aqui, ó, me perturbando, ele vai, ó, no meu ouvido. Lembrando, qual o nome dessa live? Ok? Qual é o nome dessa live? Você quer 2 livros? Está aqui, ó. Cruz de Cristo, de John Stott, e esse aqui. Não é apenas, é muito mais, Jefferson Torres, ok? 2 livros de presente para você, se você mandar um comentário com uma dica, uma sugestão, e eu aceitar essa sugestão. Lembrando, tem 2 nomes que estão já nas sugestões dessas 70 que me agradou bem, mas eu estou na expectativa de que venha algo melhor aí, né? Então, tá bom? Diga lá, Pedro. Só citando, lembrando, o pessoal
da nossa live, fala Igreja de Sexta-feira. Isso. Tá de pé. Isso. A gente vai falar até um pouco sobre esse tema aí. A gente não combinou com o pastor, mas vamos falar sobre como suportar as pressões da sociedade e da nossa cultura. Falando a respeito dos talvez, eu vou dizer, realmente da cultura da sociedade que nos impõe a fazer o que ela quer, às vezes, né? Ok. Vamos lá aqui, o pessoal tá falando. Domingo que vem continuamos a falar de família, 9 da manhã às 19 horas, ok? Coloca no início da nossa live que você vai ver tudinho sobre os detalhes dessas ministrações, tá ok? Vamos lá? Vamos lá, feedback do pessoal. Feedback, isso aí. Cristiano, Hora de vocês falar comigo, vamos lá. 3 minutos só vocês falando. Cristiane Neves, foi maravilhoso. Rose Boechat, foi lindo. O José colocou uma Glória a mãozinha. Deus. O José colocou uma mãozinha pra cima, tipo, feliz. Glória a Deus, que bom. Márcia Gomes falou, foi muito bom mesmo. Glória a Deus. Sônia Gomes disse, só Deus preenche o vazio do ser humano. Não tem outro. E Dalina Jesus disse uma coisa muito boa. Minha sogra assistiu aqui comigo. Quero até fazer um Facebook pra ela para assistir a live. Isso aí, faz lá. Vamos para lá, bota na Smart TV para ficar grandão, para esse barbudo ficar bem cabeçudo aí, tá bom? Beijo. O José Alemão, muito bom continuar aprendendo, gostei muito. Falou, Zé. Tu não vale não, é meu aluno, mas manda feedback, isso mesmo. A Aline Conde. Tia Aline! Isso. Tem novidade aí, hein, Tia Aline? Muito bom, pastor. Vou ver o vídeo todo depois, foi difícil acompanhar direto. A internet ficou caindo muitas vezes, mas os pingadinhos que eu ouvi foi maravilhoso e muito bom, para refletir sobre a minha espiritualidade. Ok, glória a Deus pelos pingadinhos, que onde pinga tá molhando, né? Então vai. Sandrinha, foi o verdadeiro falar de Deus. Que bom, Sandrinha. Você tem sido uma dessas falas de Deus para mim. O seu testemunho tem enchido meu coração de alegria. Eu tenho ficado feliz por ser testemunha do que você e Deus andam fazendo com a sua vida, viu? Deus abençoe. Verdade. E Dalina, de novo, eu também vou assistir de novo. A minha internet estava meio ruim também. Beleza? Vamos fazer assim, vamos fazer a campanha da unção da internet mais rápida. É isso aí. Mas valeu, volta assim. E comenta, manda comentário. É muito importante comentar, tá bom? Irmã Janaína Mariano. Sim. Irmã Janaína Mariano disse que foi muito bom. Verônica foi muito bom. Verônica barra Henrique, né? Ok. Os dois estavam assistindo juntos. Benção. A Dalila disse, isso mesmo, pastor, a gente está assistindo na TV. Falei, ó o cabeção barbudo, tá cabeção aí, né? Patrícia Oliveira, adorei, foi muito bom. Que bom, Deus abençoe. Aline Conde mandou risos, falou amém, pastor. Mariana Gomes, não falei muito, mas amei a live, Deus te abençoe. Ok, Mari. O comentário aqui, eu acho que foi o Marcelo. O cara tá meio velho, mas é bom. O cara tá meio velho, mas é bom. Valeu, ok. Velho não, eu não fico velho, eu fico antigo. Porque essa minha versão hoje é a mais nova de mim, não é? É a mais nova, é a minha versão revista e ampliada de mim mesmo. A versão mais nova é a que eu tenho hoje. Natália disse, Deus continue te abençoando muito, pastor. A vocês também, bênção de Deus. E a Daniela me corrigiu. Não, Pedro, a minha sogra quer assistir na TV. Isso. Ok. Isso que eu falei. Ok. E é isso, pastor. É isso. Falei isso demais. A Sandrinha, amém. Muito feliz também. Deus te abençoe, pastor. Amém. Gente, antes da gente encerrar, vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Eu agradeço pela vida do Pedro, que tem sido uma bênção na minha vida, na vida da igreja também. Agradecer a todos vocês e dizer que eu optei por falar de espiritualidade não como um estudo em si, mas como uma troca, um papo sobre espiritualidade, porque é aí que a gente reside, né? É aí que tudo acontece, tudo flui daí, né? Então, desculpa se me emociono às vezes, mas é uma verdade para mim isso, sabe? É uma verdade aqui, né? Então, minha intenção é que você reflita e que a partir dessas reflexões com o Espírito Santo, com a palavra, haja transformações profundas, né? Inequívocas dentro de você
e que isso produza em você uma qualidade melhor de cristianismo. Se a tua espiritualidade cristã for bendita, bendito será o teu cristianismo também e as expressões dele através de ti, né? Pai, muito obrigado por termos vivido esses momentos aqui juntos, ó Deus. Recompensa-nos, ó Deus, com uma noite de sono tranquila, agradável, sendo repositora das nossas forças físicas, emocionais, intelectuais e espirituais, e que na manhã que nasce com um novo dia traga para nós também uma nova vocação de mergulhar, ó Deus, nos teus braços e descobrir-te espantadamente nosso Pai amado, supridor de todas as nossas necessidades, as visíveis e sensíveis, as mais invisíveis que nós não sentimos. Obrigado, Deus, que tu atinjas a cada lar e a cada pessoa que vai ver este vídeo com a tua graça, com o teu amor, com a tua bondade, e que o Senhor nos ajude a sermos igreja em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Gente boa de Deus, é isso aí mesmo. Eu falo, tem gente avisando por causa disso. É isso aí, gente boa de Deus. Tô indo, fiquem na paz. Um grande beijo para vocês. Vai rolar ainda uma musiquinha para não ter por causa do atraso, né? Então, Deus te abençoe. Uma noite muito feliz, viu? Tchau, gente boa. Gente boa de Deus. Tchau, tchau. Declarar essa noite como salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Deus, imprime em nossa mente, em nossos corações a tua palavra, a tua vontade, para que a tua igreja, Senhor, se prepare, esteja pronta para o grande reencontro contigo na eternidade. Oh, aleluia. Esse é o desejo da tua igreja, Senhor. Amém. Amém.